Fala pessoal, tudo bem com você? E o papo de hoje é sobre inteligência artificial nos terrenos da religião, nos terrenos sagrados. Eu aqui gosto do assunto, tá bom? Tanto de inteligência artificial quanto de religião. Na notícia vai citar uma religião específica, mas você que está aí do outro lado, vocês, eu quero que use essa notícia para contextualizar em qualquer religião. Porque, para mim, a notícia só vai ilustrar que em todas as religiões, muito provavelmente, vai ser utilizada inteligência artificial. Então, vamos lá. Comentários estão abertos aqui para vocês mandarem dúvidas, enfim, eu vou responder todo mundo individualmente. Sem mais enrolação, vamos lá. Vamos lá. Jesus artificial, sul-coreanos recorrem à inteligência artificial para serviços religiosos. Depois eu vou mostrar aqui um exemplo na tela do meu computador rodando, tá bom? Delegar a fé para a IA é uma tendência na Coreia do Sul, já é fato isso. Aproximadamente 20% de 650 pastores protestantes já utilizaram o chat GPT para elaborar sermões. Então, assim, você usa o chat GPT para criar roteiro para vídeo de YouTube, artigos para blogs e agora eles estão utilizando para fazer sermões ali, né? Então o padre ali no que ele vai falar, ele está usando o chat GPT. E olha aqui como que eles estão usando, assim, né? A ambientação aqui, um exemplo aqui, ó. Chat with Jesus Christ, tipo, converse com Jesus. Esse é o nome, né? Estou traduzindo. Vamos lá. Religião e tecnologia estão mais próximas do que nunca na Coreia do Sul. Ocorre por lá um crescente aumento do número dos serviços de igreja online com o uso de inteligência artificial. Comenta aí abaixo qual a sua igreja e se eles já utilizam alguma tecnologia, né? Porque começou com, enfim, o WhatsApp, aí fazendo live ao vivo, que antes, puta, não, tem que ir para a igreja, não dá para assistir de casa, né? Mas aí começou, pandemia e tal, o pessoal foi, lógico que é óbvio, né, que na igreja é uma coisa, assistir em casa é outra, mas às vezes o cara tá viajando, às vezes ele tá doente, então é interessante usar a tecnologia. Agora, como que é utilizada, né, converse com Jesus, como que funciona isso, né? Óbvio que aqui é uma forçação de barra, mas a ideia, na verdade, é tipo, como que você usa no dia a dia o chat GPT ou a inteligência artificial para te, digamos assim, para melhorar o seu dia a dia com a fé, digamos assim. Eu tô pisando em ovos aqui para ficar de boa aqui, né, para não dar nenhuma polêmica, mas eu já vou mostrar em tempo real como é que funciona. Fica aí. O país onde o cristianismo prevalece como a principal religião, agora tem uma grande parte da população sul-coreana agora recorrendo a chatbots e bíblias em áudio e em busca de orientação espiritual. Por exemplo, você já foi no Google e já buscou uma Bíblia ou um determinado assunto, né, que você não sabia em qual capítulo, qual versículo estava, por exemplo? Então, basicamente, o que vai acontecer? Né? Eu vou entrar aqui na tela do meu computador e vou mostrar, porque aí vai ficar mais claro. Uma outra notícia que tem a ver é o seguinte, olha só, no Brasil, né, o Brasil é o país que mais usa a inteligência artificial no marketing na América Latina. Então, assim, não vai demorar muito para a igreja utilizar. Não sei se chega ao ponto ali de utilizar para criar o sermão, né? Vou colocar aqui na tela do meu computador que vocês vão entender melhor. Então, estou aqui com o chat GPT aberto, tá bom? Estou com o chat GPT aberto, vou me deixar menor aqui. E aí, olha só que interessante, né? Para quem não conhece, você pode perguntar o que você quiser que ele vai te responder. Aí, óbvio, você dá uma conferida, né? Mas olha só, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer o seguinte, eu falo assim, é, me, me conte, me conte, me conte uma história sobre pai e filho que esteja na Bíblia. Então vamos lá, vamos começar fácil, vamos começar simples, vamos lá. Vamos ver o que ele vai me responder.
Aí, no caso, por isso que estão falando converse com Jesus, né? Porque não é Jesus, né? Quer dizer que você vai perguntar e, obviamente, como ele acessa a internet inteira e em algum lugar já colocaram a Bíblia na internet, então, obviamente, ele vai saber responder, mas sempre confira depois, né? Mas vamos lá, ó. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia sobre pai e filho é de Abraão e Isaque. Essa história é um relato profundo de fé e obediência. Abraão, considerado o pai da fé, recebeu de Deus a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. No entanto, ele e a sua esposa Sara eram idosos e ainda não tinham filhos após muitos anos. Deus, milagrosamente, deu-lhes um filho, Isaque. Quando Isaque era ainda jovem, Deus pediu a Abraão para oferecer seu filho como um sacrifício. Abraão, apesar de estar angustiado com esse pedido, decidiu obedecer a Deus. Ele levou Isaque ao Monte Morá para realizar o sacrifício. Isaque, percebendo que não havia um cordeiro para o sacrifício, questionou seu pai, mas Abraão respondeu que Deus proveria. No momento que Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, um anjo do Senhor o interrompeu, dizendo que agora sabia que Abraão temia a Deus, pois não havia negado seu próprio filho. Então Abraão viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto e ofereceu em lugar do seu filho. Então olha só que interessante, ele ainda fala que essa história é encontrada no livro Gênesis, capítulo 22. Então, o que eu falo para sempre conferir? Agora a gente já vai fazer mais um teste, mas você vem aqui no Google, aí você coloca, livro Gênesis, capítulo 21, história de Abraão e Isaque. E aí você confirma, Abraão deu lugar onde construiu o altar do sacrifício, era uma profecia de que o Senhor seria visto mais tarde naquele monte, geralmente chamado de Monte Moriá. Então aqui confirmou. O sacrifício de Isaque. Então tá certo, né? Agora, óbvio, né? Você, se tem um especialista aí do outro lado, por favor, né, me corrija aqui, eu só tô dando contexto, né? Mas vamos falar assim agora, me conte uma história que ensine sobre o pecado da ganância, que esteja na Bíblia. Beleza, vamos lá, vamos ver o que acontece. Uma história bíblica que ensina sobre pecado e ganância é a história de Anasias e Safira, encontrada no livro de Atos dos Apóstolos do Novo Testamento. Olha, já falou onde está. Ananias e Safira eram um casal pertencente à primeira comunidade cristã em Jerusalém. Naquela comunidade, os membros frequentemente vendiam suas propriedades e doavam o dinheiro para ajudar uns aos outros. Inspirado por esse espírito de partilha, o casal também decidiu vender uma propriedade. No entanto, em vez de doarem todo o dinheiro da venda, como era de costume, eles decidiram reter secretamente uma parte para si mesmos, enquanto fingiam ter doado toda a quantia. Ananias foi o primeiro a apresentar a parte do dinheiro aos apóstolos, dizendo que era o valor total da venda. Pedro, um dos apóstolos, confrontou Ananias, dizendo que ele não estava mentindo para os homens, mas para Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Algumas horas depois, sem saber o que havia acontecido com seu marido, Safira chegou e repetiu a mesma mentira. Pedro a questionou, dando-lhes a chance de contar a verdade. Quando ela insistiu da mentira, Pedro disse que ela também havia testado o Espírito do Senhor e que os homens que haviam enterrado seu marido estavam à porta para levá-la também. Safira caiu morta imediatamente. E aí mostra aqui, então, que essa história está em Atos 5:11. Então vamos conferir aqui, Atos 5:11, no livro de Atos, Novo Testamento. Aqui, aí vamos botar a história de Ananias e Safira. Então assim, vamos terminar com outro teste aqui, só para gerar aquela polêmica, né? Vamos ver aqui, mas só ver, Atos 5:11, Ananias e Safira,
Então tá certo. Então você percebe que, assim, tirando a parte conversando com Jesus, né? É uma boa ferramenta. É uma boa ferramenta que você pode, inclusive, utilizar do celular e você pode, poxa, você quer contar uma história para o seu filho, por exemplo, que tem uma moral da história, um ensinamento, você consegue perguntar aqui. Muito legal. Agora, vamos fazer essa questão aqui, ó. Me escreva com detalhes, com até, com, não, aí vou botar, com 1.000 a 2.000 caracteres. Então, olha só, me escreva, vamos botar um sermão. Peraí, vou botar assim, ó. Sou um pastor. Me escreva um sermão com detalhes com 1.000 a 2.000 caracteres. Só que aí eu vou botar, né? Aqui eu sou um pastor do cristianismo. Vamos botar aqui. Sou um pastor do cristianismo. Tá. Ou sou um pastor cristão, vai. Cristão. Quanto mais detalhes, melhor. Mas aqui é só para o vídeo não ficar longo. Sou um pastor cristão. Me escreva um sermão com detalhes com 1.000 a 2.000 caracteres. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu poderia detalhar muito mais, né? Mas olha só. Título. A força da fé em tempos de provação. Introdução. Irmãos e irmãs em Cristo. Olha só, ele escreve como o padre fala mesmo, ó. Irmãos e irmãs em Cristo, reunimos-nos hoje para refletir sobre a força da nossa fé em momentos de desafios e provações. A Bíblia está repleta de histórias que nos ensinam como enfrentar esses momentos com coragem e confiança de Deus. A história de Jó, exemplo de fé inabalável. Jó era um homem justo e temente a Deus. Você vê que ele monta tudo certinho, né? Ó, no história 1, história 2, história 3 e depois conclusão. Meus queridos, lembre-se de que as provações são temporárias, mas a fé que construímos através delas tem um valor eterno. Como Tiago, olha, ele fala, você vê? Então assim, voltando aqui. Comenta aí abaixo se como ferramenta, seja a religião que você pregue, se você utilizaria uma ferramenta dessa para consultar, né, para consultoria, para você perguntar o que você quiser, para de repente conhecer histórias novas que muitas vezes você não conhece, ou mesmo contar uma boa história para quem está começando a criar o hábito de ir para a igreja, ou mesmo para apresentar histórias positivas para os seus filhos de ensinamento. Comenta aí abaixo que eu quero saber. Tá aparecendo aqui em cima agora o próximo vídeo que faz todo sentido você assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!